Durante o período de pandemia que ainda não acabou, produtores rurais de vários segmentos, entre eles pecuaristas, tiveram que inovar para buscar aumentar a produção. A escassez de alimentos foi uma preocupação e de derivados do leite também. O produtor agrícola, pecuarista, conseguiu driblar todo esse período e, através de uso de tecnologia, ele deu um avanço. Ampliou a produção de leite, diminuiu a mão de obra e aumentou a sua rentabilidade. Nossa equipe percorreu cerca de 12 quilômetros para conhecer uma pequena propriedade rural, que é destaque na produção de leite em Vilhena. Com menos de 2 hectares, Ademir começou a desenvolver a atividade em 2016. Aqui não tinha nada, né? Quando a gente chegou aqui não tinha nem pasto, nem casa, nem cerca, né? A gente teve que começar do zero. Isso aqui é um projeto de assentamento, então a terra foi distribuída e teria que ter mais algumas políticas públicas aí que nunca chegaram e a gente teve que se virar meio que por conta. A gente começou com a produção com 2 vacas, né? Foi o que restou, né? Depois do investimento que a gente teve que fazer aqui. E aí depois acessamos o Pronaf-A, através da Emater, né? O pessoal da Emater veio visitar a gente aqui e acessamos o Pronaf-A, conseguimos comprar mais 4 animais, né? A gente tinha uma produção, na época começamos aí com 40 litros de leite, aí depois já veio essas 4 vacas, já aumentou um pouquinho. Depois fizemos também Pronaf Jovem, eu tenho 3 filhos, né? Os dois mais velhos já podiam acessar, a gente fez. Compramos mais 7 vacas. E aí depois disso a gente entrou num outro projeto de transferência de tecnologia, que é o projeto Balde Cheio, que aqui em Vilhena foi contratado pela prefeitura, pela Secretaria de Agricultura do município, né? Os técnicos foram contratados, então a gente não paga por isso, normalmente é pago, mas aqui não. E aí a gente começou a trabalhar a questão do melhoramento da pastagem, da suplementação dos animais, melhoramento genético, que a gente ainda não tem resultado disso, né? Estão nascendo as crias agora, então vai levar ainda mais 1 ano ou 2 para a gente ter esse resultado, mas só com o melhoramento da pastagem e o melhoramento da suplementação, a gente já chegou, já estamos chegando aí a uma produção de 300 litros por dia e até o final do ano a gente tem aí uma expectativa de atingir os 400 litros. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Agricultura, Vilhena se destaca pela maior produtividade por animal. E Ademir, que trabalha há mais de 22 anos no ramo, tem a resposta para esse grande feito. Devido ao nosso solo aqui ser um solo mais pobre do que os outros, do Cone Sul aqui, da maioria do estado, então é necessário um investimento em correção e adubação de solo, tá? Uma vantagem que a gente leva é o clima de Vilhena que é o mais ameno de toda a bacia amazônica, né? Então nós temos aqui um regime de chuva igual a todo o restante da bacia amazônica, tem calor também, mas a temperatura média aqui de Vilhena, todo mundo já sabe, é em torno de 23 graus, né? E a água também é uma água de excelente qualidade, que a gente hoje eu sei bem o quanto tem importância, né, na produção, a água de qualidade para os animais. Então a gente aprendeu tudo isso aí, sombra, água, capim de qualidade, suplementação na hora certa, anotar tudo que se faz com o animal para você poder ter um bom resultado no final. Por exemplo, cada medicamento que a gente ou vacina que a gente fizer, a gente anota, para que você dá condições para o animal para ele poder te devolver isso, entende? Porque é como a gente também, a pessoa, o trabalhador só produz em boas condições, né? Hoje as empresas estão focando muito nessa questão de oferecer condições, às vezes até parceria nos lucros com o funcionário, que é para ele produzir melhor. O animal não é diferente. Você não estressa, oferece tudo que ele precisa e ele retribui com alegria. A boa produção de leite na propriedade do Ademir é reflexo da assistência técnica prestada pela Emater. Para Poliane, o emprego correto das tecnologias fazem toda a diferença. Ele é um privilégio para qualquer extensionista, a família inteira, né? Quando nós chegamos aqui, tivemos o primeiro contato, eu me lembro que foi na mesa ali da cozinha dele, e ele tinha a produtividade de 40 litros ao dia. E eu falei para ele bem assim, quanto que o senhor gostaria de ter? E ele falou bem assim, eu gostaria de chegar a 100 litros, né? E como ele já comentou, a estimativa até o final do ano é para 400 litros, ou seja, 10 vezes mais daquilo que ele tinha de produtividade o nosso primeiro contato. Então, assim, é um orgulho
orgulho imenso ver o avanço, mesmo vale ressaltar durante uma pandemia, né? Porque nós enfrentamos aí uma pandemia de quase, né, acho que mais de 2 anos, e acredito que esse primeiro contato nosso foi em 2018, né? Nós estamos aí em 2022, 4 anos depois, e com 2 anos de pandemia, e mesmo assim ele teve esse avanço. Eu digo sempre que nós estamos numa equação: menores espaços, menores custos é igual a maiores produtividades. Então, quando nós conseguimos fazer essa equação de menos que menos para ficar mais, parece meio diferente desse resultado final que nós temos com o seu Ademir. Nós temos hoje menor espaço, menores custos e uma produtividade bem maior. Esse aqui é o desenho daquilo que a Emater, como assistência técnica, que é de resultado final para o agricultor familiar dela. Posso afirmar com certeza que se não fosse por isso, hoje a gente teria abandonado a atividade, a gente já teria quebrado, porque não tem, todo ano chegava essa época, a gente perdia animais. Os animais morrem por causa que isso é a realidade da nossa região geral. O Idaron pode confirmar isso. Você vai lá no obituário lá e vê a quantidade segundo os próprios técnicos do Idaron, chega a parecer que é uma epidemia de alguma doença, mas não é. São animais morrendo de fome ou por causa de alguma doença que foi adquirida por causa da imunidade baixa devido ao score corporal baixo. E aqui a gente agora, graças a Deus, nessa época é a época que a gente mais produz leite, né? Período seco. Mantém a produção e aí a gente tem tudo sob controle, porque quando está chovendo, às vezes chove demais, isso gera estresse no animal, a lama, isso gera estresse na própria pastagem, por causa de muita chuva, às vezes atrapalha o crescimento. Agora, nessa época, a gente tem o controle de colocar a água na quantidade certa, adubação na quantidade certa, então fica tudo mais fácil de lidar. Tem um custo, lógico, tudo isso, mas é tudo calculado. Outra questão desses projetos de transferência de tecnologia é que se leva muito em conta a gestão, né? A administração. A gente leva tudo anotadinho, tudo certinho para saber quanto está ganhando e se está ganhando, se está tendo prejuízo. É importante anotar tudo para saber disso. Então, eu posso cravar aqui que se não fosse por esses projetos de transferência de tecnologia, a gente já teria abandonado a atividade, como muitos a gente vê acontecendo por aí. Você viu o ubre daquela vaca lá, Mendes? E aumenta a produção. Inovação tecnológica, tem que cuidar bem do pasto, cuidar do animal, uma boa dosagem de sal necessária para que ele tenha sustentabilidade. E você tem um resultado com a produção do leite e outras atividades econômicas também. Que boa notícia, né?